Fala pessoal, eu sou o professor Fabrício Pessoa e hoje eu estou aqui para ensinar de uma vez por todas a como esboçar gráfico de função quadrática. Pessoal, muito fácil, muito simples, fechou? Você sempre vai precisar de 2 pontos. E como é que a gente vai buscar esses 2 pontos? Já anota no teu resumo. Primeiro, tu já vai logo determinar as raízes dessa equação, ou melhor, dessa função, tá certo? E lembra, como é que a gente faz as raízes? Tu pega todo o polinômio aqui, toda a função, igual a zero. Aí vai ficar assim, ó, nesse caso aqui em especial. X² mais 2x mais 1 igual a zero. Aí lembra, como é que eu faço para determinar o valor de x, que é a raiz? Primeiro a gente aplica a Bhaskara, e depois, ou primeiro a gente aplica o discriminante, que é o delta, depois a gente faz o Bhaskara, não é isso? Então lembra, delta é b² menos 4 que multiplica A que multiplica C. Vamos aqui nessa funçãozinha logo, antes de mais nada, identificar quem são esses coeficientes, ou seja, qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C. O A é quem está junto do x², não está aparecendo, mas a gente sabe que é 1, então toda vez que não tiver ninguém aqui de frente é porque é 1, viu? Aí, cuidado também para não dizer que é um x², porque o coeficiente é só o número que está acompanhando, não é a letra. Cuidado com isso, fechou? O B é quem está acompanhando o x. Novamente, é o número e não a letra. Então, nesse caso aqui, o nosso B vale 2 e o C aqui vale 1, fechou? Então, eu já tenho o valor de A, de B e de C, vou substituir nessa equaçãozinha aqui, ou seja, nessa formulazinha. Deixa eu só mudar aqui a cor do meu pincel para poder a gente seguir nesse padrão aqui. Então, fica assim, delta é b², B é 2, então fica 2², menos 4 que multiplica o A, que vale 1, que multiplica o C, que também vale 1. Portanto, pessoal, o delta só pode ser 2² é 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Então, o nosso delta fica assim. 4 menos 4 dá 0. Eita, professor, deu 0. Pode dar 0 tranquilamente. O que não pode, nessas raízes aqui, né, quando a gente quer determinar a raiz de uma função quadrática, é esse delta aqui dá um número menor que 0, ou seja, dá um número negativo. Perfeito? Então, vamos lá. Depois que determinamos o delta, vamos determinar agora o Bhaskara, que diz assim, ó, x é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2 vezes o a. Então, olha só, o x vai ficar como sendo menos b. O b é 2, então fica menos 2, mais ou menos raiz de delta. O delta a gente encontrou aqui atrás que vale 0. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. O a vale 1. Tá vendo? Então, ficaremos assim, ó, x é igual a menos 2, mais ou menos, raiz de 0 é o próprio 0. Tudo isso sobre 2. E menos 2 sobre 2 dá menos 1. Tá certo? Então, temos aqui ó, a nossa primeira raiz, ou melhor, tá, gente? Toda vez que o delta for 0, nós temos duas raízes iguais. Vou até botar assim, ó, duas raízes iguais. Ou então, como muitas referências gostam de chamar, né, gostam de dizer que a gente tem apenas uma única raiz. Então, a intersecção dessa nossa parábola no eixo x vai ser só um ponto, que nesse caso é o ponto menos 1. Tá vendo? Então, olha só, depois que você determinou a raiz, né, ou então as raízes, nenhum caso em que o delta é diferente de 0, a gente vai agora determinar o que nós chamamos de vértice. Vou até anotar aqui, ó, vértice da parábola. E aí você precisa lembrar que o vértice da parábola, você tem o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e você tem o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Note que essa parte do vértice aqui é a mais fácil. Por quê? Porque você já determinou boa parte daqueles dados que você precisa. Porque, ó, veja só, pensa aqui comigo. Primeiro eu vou determinar o x do vértice. Você vai precisar de menos b. O b você já identificou ele aqui, que vale 2. Então, fica menos 2 sobre 2 vezes o a. O a você também já identificou, vale 1, tá vendo? Então, o x do vértice fica como sendo menos 1. Fechou? Porque vai ficar menos 2 sobre 2 dá menos 1. E agora, o y do vértice fica menos delta. Menos, então, ó, você sabe que o valor do delta é 0 sobre 4a. O a é 1. Então, vai ficar aqui 0, fechou? Porque o 0 não tem sinal. Então, aqui, ó, você sabe que você agora tem o ponto, né? Menos 1 e 0.
Fechou? E olha só, pessoal, o terceiro e último ponto, e última coisa que você vai ter que fazer aqui é identificar quem é o C. Lembra, pessoal, o C é o termo independente, cara. Então, ó, o C vale 1. Portanto, você sabe que esse gráfico aqui, o gráfico dessa funçãozinha, vai interceptar no eixo Y no ponto 1. Daqui a pouco você vai entender o que é que eu estou falando, certo? Fique tranquilo. Então, olha só, vamos lá para a gente recapitular. Primeiro, tu vai determinar as raízes. Depois que tu determinar as raízes, deixa eu até pegar o laser aqui, ó. Então, primeiro tu determinou as raízes, certo? Pelo método tradicional, já está acostumado. Depois determina o vértice, lembrando que a fórmula do x do vértice é essa primeira e a fórmula do y do vértice é essa segunda. Depois você determina quem é o C, e esse C é a interceptação, ou seja, a intersecção do gráfico, que será a parábola, com o eixo Y. Pronto, depois que a gente fez isso, a gente vai desenhar aqui o plano cartesiano. Aí lembra, né? O plano cartesiano, nós teremos um eixo X, que é o horizontal, e nós teremos um eixo Y, que é o eixo vertical. Fechou? Então, nós temos aqui, ó, X e Y, tá certo? Com isso tudo aqui, olha só como é que a gente vai fazer agora. Vamos pegar essa funçãozinha, ou melhor, esse ponto, né, que a gente lembra que a raiz, gente, a gente escreve sempre assim, ó, coloca a raiz e atrás sempre coloca o zero. Fechou? Então, olha só, eu venho aqui, marco o ponto 1, eu vou dizer, por exemplo, que é, nesse caso, menos 1, né, gente? Perdão, tem que ser para trás, ó. Marco menos 1 e eu digo que isso daqui, esse cara aqui é a raiz. Fechou? Depois você vai olhar para o valor do A. Olha o A ele é 1. E o 1 a gente sabe que ele é positivo. Então, pessoal, toda vez que você tiver ali o A sendo positivo, a concavidade será para cima, certo? Então, você vai ter uma coisa, né, com essas aberturas aqui estando para cima. Fechou? Deixa eu só apagar isso aqui, que eu acabei errando na hora ali de escrever. Aí, olha só, depois que a gente determinou esse carinha aqui, agora a gente vai colocar o ponto do vértice, que eu já escrevi para vocês ali. Ó, o vértice dá menos 1 e 0. Tá certo? Então, o vértice também vai estar aqui. Olha, fechou? Então, a gente sabe que a raiz do vértice vai sair daqui. E o C vale 1. Então, o C, como é que eu vou fazer para traçar esse cara? Eu venho aqui no eixo Y, marco como sendo em cima justamente do ponto 1, tá vendo? E aí como é que você vai fazer? Ó, simples, você vai ligar aqueles dois pontos, só que lembrando, vai ligar como se fosse assim, ó, não uma reta, tá certo? Porque você tem uma parábola. E aí liga do outro lado do mesmo jeito, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho a parábola que representa essa funçãozinha aqui. Fechou? Então, espero que você tenha entendido. Para isso, eu vou colocar aqui um outro exemplo, e aí você vai tentar aplicar esse conhecimento nesse exemplo aqui, e depois você vem aqui para a gente corrigir. Fechou? Então, ó, vamos lá. Primeiro passo que eu vou fazer aqui para resolver essa equação, essa função, para esboçar o gráfico dela, é determinar primeiro as raízes. E aí, para determinar as raízes, eu preciso primeiro determinar quem é o valor do A, qual é o valor do B, qual é o valor do C. O A é quem acompanha o x², cuidado com o sinal, nesse caso aqui fica menos 1. O B é 5, o C é menos 4. Aí eu vou aplicar agora em delta. Delta é b² menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Aí, olha só, pessoal, o delta vai ficar assim. Menos b fica 5², no caso, b² fica 5², menos 4, que multiplica o A, que vale menos 1, que multiplica o C, que vale menos 4. Delta ficará sendo 5² é 5 vezes 5, 25. Menos com menos mais com menos, menos. Cuidado com o jogo do sinal, beleza? 4 vezes 4, 16. Então, o delta só pode ser 25 menos 16, dá 9. Então, agora temos o valor do delta. Agora, vamos determinar o Bhaskara. Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, olha só, ficaremos assim, percebam. X, uma linha, ou melhor, né? Deixa eu até fazer com calma aqui, senão a galera pode não entender o que é que eu estou fazendo. Ó, não leve em consideração isso aqui não, tá?
Desculpem, eu já vou logo fazer aqui a substituição, né? Que fica mais inteligente. X é menos B, o B é 5, então fica menos 5, mais ou menos raiz de delta. O delta nós encontramos que vale 9. Tudo isso sobre 2 vezes o A vale menos 1. Então, ó, resolvendo isso daqui, pessoal, vou ficar assim, ó, menos 5, mais ou menos, raiz de 9 dá 3, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, agora a gente vai fazer as duas raízes, ó. A primeira raiz, menos 5 mais 3 sobre menos 2, menos 5 mais 3, ou seja, eu estou devendo 5, pago 3, continuo devendo 2. Fechou? E ficou aqui, menos 2 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, 2 dividido para 2 dá 1. A segunda raiz, x, duas linhas, fica como sendo menos 5 menos 3 sobre menos 2. Pessoal, nota aqui. Estou devendo 5, coloquei outra dívida de 3, eu continuei devendo e agora eu vou somar essas dívidas. Fica menos 8, fechou? Tudo isso sobre menos 2. Menos com menos dá mais, 8 dividido para 2 dá 4. Então, nós temos aqui ó, as duas raízes, que em forma de ponto vai ficar assim. A primeira raiz e 0, a segunda raiz e 0 também. Ó, aqui, tá vendo? Isso aqui, esse caso foi bem bonzinho, porque nós tivemos 2 pontos. Depois, vamos determinar os vértices, não é isso? Notem aqui, pessoal, que o x do vértice a gente falou lá atrás, que é menos b sobre 2a, e agora eu vou só substituir. Menos b, o b é 5, tá vendo? Sobre 2 vezes o a é menos 1. Então, ficaremos com menos 5 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, 5 dividido para 2 dá 2,5. Fechou. E agora o y do vértice. Aí vai ficar menos delta sobre 4 que multiplica o a. Menos delta, o delta deu 9, então fica menos 9 sobre 4 que multiplica o a, que vale menos 1. Então, ficaremos aqui, menos 9 sobre menos 4. Isso aqui vai dar 2,25. E, por último, agora nós iremos determinar o C, né? E aí, o C vai ser o menos 4. A gente já havia identificado aqui atrás. Depois de fazer tudo isso aqui, eu vou desenhar aqui o plano cartesiano. Deixa eu só pegar aqui o meu pincel branco. Fechou? Para a gente poder fazer aqui o nosso plano cartesiano. Então, representar esse gráfico aqui bem bonito. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou determinar aqui as nossas raízes, né? Então, fica a raiz no 1, que está aqui. Fica a raiz no 4, que está aqui. Fechou? Coloquei aqui. Lembra, pessoal, as raízes sempre são em cima dos valores de x. Tá certo? Sempre é em cima do eixo x. Cuidado para não confundir e botar aqui no y. Fechou? Outra coisa que a gente vai colocar agora, o vértice. Olha só, o vértice é 2,25 no x. Então, vai ficar 2,5 no x, ficar mais ou menos aqui. E no y, 2,25, mais ou menos aqui. Então, ó, coloquei aqui o vértice. Fechou? Agora eu vou analisar. O valor do 1 é negativo. Então, pessoal, se é negativo, a concavidade é para baixo. Tá vendo? E aqui eu tenho o C. O C vale menos 4. O que é que eu vou fazer com esses caras? Vou simplesmente ligá-los. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Prestem atenção. 4 liga com menos 1, vai até o vértice. Aí depois o vértice liga para cá. E aqui eu posso continuar, já que essa parábola ela é infinita. Fechou? Então, gente, é isso. Espero muito que eu tenha conseguido ajudar você. Caso esse tenha sido o caso, por favor, considere novamente se inscrever no canal, avaliar esse vídeo, colocar aqui no comentário se você aprendeu ou não e compartilhar para o seu amigo, até mesmo no grupo da sua escola. Fechou? É isso, um forte abraço e até a próxima. Valeu!